Então, nosso estudo hoje é no capítulo de Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 2 e 3, nós vamos estudar. Então, vamos começar fazendo a primeira leitura. Vamos ler dos versículos 1 a 7 do capítulo 2 e nós vamos comentando. Vamos lá. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não vos temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então Deus fala o seguinte para Ezequiel. Vamos tratar dessa mensagem para o receptor primário dela, Ezequiel. Foi o primeiro que recebeu essa mensagem. Deus fala com ele. E Deus fala o quê? Anima ele primeiro para que ele possa ouvir e estar no seu perfeito juízo para entender. Ele estava caído pela visão. Então o Espírito de Deus entra nele e ele recupera as forças, fica em pé para poder ouvir, né? E Deus fala o seguinte para ele: ouve tudo que eu vou te dizer e você vai lá e anuncia a casa de Israel. Certo? Certo, muito bem. Mas Deus já adverte ele de uma coisa. Eles são rebeldes, né? As nações rebeldes que se rebelaram contra mim e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então eu vou te enviar, Ezequiel, para pregar uma mensagem dura para um povo rebelde, para um povo duro de coração, para um povo que não vai querer ouvir essa mensagem que você tem para dizer. Eles não querem ouvir isso, tá? Mas você vai dizer. Eu estou mandando, eu estou te enviando para isso. E Deus já sabia também que Ezequiel iria temer isso. Ele ia ter medo de falar com seus irmãos, porque eles seriam de rosto, nós vamos ver aqui depois, de rosto duro, de fronte dura. Eles iam ter a cara feia para ele. Eles não queriam essa mensagem. Eles não queriam ouvir que a nação de Israel ia sofrer, que ela ia ficar 70 anos aprisionada ali na Babilônia, que ia ser destruído Jerusalém, o templo. Eles não queriam ouvir isso, mas essa era a mensagem de Deus para eles. E nós falamos também, semana passada, né, que eles colocavam a culpa nos pais. Nossos pais pecaram, por isso nós estamos sofrendo desse jeito. Os nossos antepassados pecaram e nós estamos sofrendo por causa disso, tirando a culpa de si mesmo, né? Mas no versículo 3, no finalzinho, fala: as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Até hoje, os pais, os antigos, pecaram contra Deus. E aqueles que estão no cativeiro continuam. E Deus quer ver mudança. Deus quer ver novidade de vida. Deus quer que eles se convertam. E Ezequiel vai levar essa mensagem, mas ele já vai levar sabendo que não vai ser fácil. E não vai mesmo. Olha aqui, no versículo 6, no meio do versículo fala:
ainda que sejam sarças e espinhos. A sarça é uma plantinha lá, eu já vi, é uma plantinha que fica meio no deserto, ela é meio seca, ela não é verdinha igual essa que a gente tem aqui. E ela espeta um pouquinho, ela é uma plantinha seca e meio espinhosa, mas ela não é de espinho não, ela tem umas pontinhas, ela espeta um pouco. Mas fala sarças e espinhos. Agora o espinho já espeta e perfura mesmo, né? E tu habites com os escorpiões. Aí agora a ferroada do escorpião é um espinho dolorido. Então era isso que ele ia enfrentar. Iam começar arranhando um pouco, como a sarça, espetando um pouco mais, que nem o espinho, e depois ferroadas. Mas ele tinha que levar essa mensagem. Imagina como que Ezequiel deveria estar muito bem preparado para levar essa mensagem. Não ia ser fácil. Ele ia enfrentar escorpiões. E agora, secundariamente, o que a gente pode tirar dessa mensagem aqui também, desse texto que nós lemos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui também pode ser uma profecia messiânica. Isso aqui também pode estar falando de Cristo, que enfrentou a mesma situação de Ezequiel. 500 anos depois, quase 400 e poucos anos depois, Jesus encarna, Jesus vai à casa de Israel levar a mesma mensagem. Primeiro vem João Batista dizendo: arrependam-se, que é chegado o reino dos céus. E Cristo vem pedindo também arrependimento, mudança de vida e que creiam no Messias. Então nós podemos dizer isso, que esse mesmo trecho fala de Cristo. Olha aqui, no versículo 3. E disse-me, Filho do Homem. Esse é um título que é dado a Cristo. Daniel, quando fala de Cristo, fala Filho do Homem. Jesus mesmo, várias vezes, ele mesmo se chamou de Filho do Homem. Então nós vemos aqui a mesma dificuldade que passou Ezequiel, nosso Senhor Jesus Cristo também enfrentou. A mesma cara dura, a mesma cara feia, os mesmos escorpiões. 400 anos se passaram e o povo continua ainda duro de coração, do mesmo jeito. Então nós vemos que o homem é terrível mesmo. O homem é terrível. Não vamos pôr a culpa nos israelitas, não. Talvez se o povo de Deus fosse o Brasil, eu não acredito que seria diferente, não. O homem, a sua natureza é dura. E é por isso que nós sofremos. Por isso que nós padecemos muitas vezes pela dureza do nosso coração. Que a gente não quer mudar. A gente não quer fazer diferente. Muitas vezes a gente não quer seguir aquilo que Deus planejou para nós. E é por isso que nós sofremos. E é por isso que o povo de Israel sofria. E quando a mensagem era: se arrependam, mudem, vocês vão sofrer por isso, eles ficavam de cara feia, de rosto duro. E isso foi tudo que o nosso Senhor enfrentou. Nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou tudo isso. Então, dos versículos 1 a 7, eu acredito também que é uma referência bem clara a nosso Senhor Jesus Cristo, ao que Ele enfrentaria no futuro ainda, Beleza. Vamos ler dos versículos 8 a 10 do capítulo 2. Vamos entrar no capítulo 3 e vai do 1 a 3. Então é do 8 a 10, 1 a 3. Vamos lá. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu de comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre,
e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. O que é esse rolo? É o livro deles, de antigamente. Nessa época, um rolo era um livro. Então a gente pode trocar rolo por livro. Pega esse livro, come ele, se alimenta dele. Na sua boca vai ser doce como mel. O que estava escrito nesse livro? Está aqui, ó, versículo 10, bem no finalzinho. Se achavam escritas lamentações, suspiros e ais, dores, sofrimentos, tristezas, pesares que eles iriam enfrentar. Então Ezequiel tinha que comer esse livro com essas dores, com esses suspiros que eles iriam passar. Na boca seria doce, certo? Como mel. Por quê? Uma dor, tristeza, lamento, isso é doce ao paladar? Parece que não. Mas vem de Deus. Mas é julgamento de Deus. Mas quem está trazendo todas essas dores em cima dessa nação rebelde é justo. Está fazendo com justiça. Não está castigando quem não merece. Estão passando pelo que merecem. E é isso, ele tem que comer. O que isso quer dizer, comer? Quer dizer que esses escritos desse livro, os ensinamentos desse livro, deveriam fazer parte dele. Não é assim? Você come a comida, ela entra para dentro, e a energia daquela comida ela passa para o seu sangue, transforma em açúcar, e você tem energia para viver. Faz parte de você, aquilo que você comeu. E é isso mesmo. Deus quer que faça parte dele aquela palavra, que ele sinta o sabor daquela palavra, que aquilo esteja dentro dele. Vai para as entranhas, vai para o estômago, né? Hoje nós falamos que a palavra de Deus tem que estar no coração. Mas no tempo deles era nas entranhas mesmo, né? Lá no Novo Testamento nós vemos que Paulo fala, não sei em que carta, que ele fala que as palavras que ouviram, animou as suas entranhas, animou o seu coração para a nossa cultura. Então, Deus quer que essa mensagem dura esteja no coração de Ezequiel. Então, ele vai sentir tudo isso. Ele vai sentir essa ira do povo, essa rebeldia do povo contra Deus. Ele vai sentir essa dor que o povo vai passar. Tudo isso ele vai viver primeiro, para depois ele poder pregar. E eu acho muito interessante isso. O pregador, ele tem que viver aquilo primeiro, depois ele passa a mensagem. Isso é muito interessante. Eu vejo muita gente hoje falando que não precisa estudar a Bíblia não. Sobe lá, o Espírito Santo vai fazer você falar o que você tem que falar. É uma mentira. O pregador ele tem que viver aquilo. Aquela mensagem tem que vir primeiro para ele e depois ele vai anunciar para os seus irmãos ou para outras pessoas. Por isso que quem não tem certeza da salvação não pode pregar o Evangelho. Não pode pregar. Como é que você vai ensinar uma pessoa a se salvar se nem você mesmo sabe se está salvo? Que jeito? E as pessoas ainda têm a falta de dignidade de falar para a gente: como é que você tem certeza da sua salvação? Eu tenho porque Cristo me salvou. Porque Ele veio pregar, esse Cristo que veio pregar essa dura mensagem para a casa de Israel, que o rejeitou, e chegou até nós aqui os gentios a salvação. Mas a obra é dele, o mérito é dele, totalmente dele. O mérito meu mesmo é para ir para o inferno, sempre. Mas não vou porque Cristo pagou a minha dívida. Então isso quer dizer, primeiro para quem vai pregar, primeiro dentro do seu coração, depois você solta. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você fala com ódio, com maldade, com ira, é isso que você tem dentro do coração. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, que é amor, que é justiça, encher o nosso coração de amor, aí nós vamos poder soltar essas palavras de amor. É o que está dentro do coração. E esse rolo já foi visto em nossos estudos da escolinha dominical. Já foi visto. Vamos relembrar. Apocalipse capítulo 10. Nós já vimos
um rolo parecido. E quando nós estudamos Apocalipse no capítulo 10, nós somos justamente em Ezequiel capítulo 2 para lembrar desse rolinho aqui. Vamos lá. Capítulo 10, versículos 8 a 11. Se não der tempo de entrar no capítulo... já entramos no capítulo 3, né? Vamos lá. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui, João, come o livrinho. E aqui tem um detalhe a mais que não teve em Ezequiel. O livro também era doce no paladar, na boca dele, mas no estômago, dentro era amargo. E eu acredito ser um livro muito semelhante a esse, porque aqui nós estamos em Apocalipse no tempo da grande tribulação, falando dos últimos tempos, do sofrimento mundial, que é o julgamento de Deus sobre a terra. E na grande tribulação nós vimos quantos sofrimentos virão, as trombetas, as taças, os selos, né? Então realmente é a mesma mensagem. É uma mensagem de julgamento. Arrependam-se, porque Deus vai julgá-los. Arrependam-se, porque Deus vai ser duro com vocês. Não vale a pena ser rebelde. Não vale a pena. Temos que, quando ouvir a voz de Deus, quando ouvir a palavra de Deus, biblicamente, e ela confrontou com o que nós vivemos, tem que mudar. Não importa. É difícil eu mudar esse meu jeito. Mas você tem que mudar. Você tem que fazer uma conversão, meia volta, porque senão é você mesmo que vai sofrer. Vai ser, às vezes quando a gente ouve aquela palavra, a gente vai falar a Ezequiel disso. Chamaram Ezequiel de um poeta, das palavras que ele dizia. Que bonito que Ezequiel fala, nossa, que lindo, mas não colocava em prática. Podia até ser doce, mas depois amargava no ventre. E eu acredito que o ventre de Ezequiel também amargou o seu estômago com essa mensagem, porque era de sofrimento, dureza que o povo ia atravessar. Por culpa de Deus? Não, jamais. Deus não tem culpa. Por culpa deles mesmos, da rebeldia. Então essa mensagem de Ezequiel ela é muito forte, muito viva. A consciência de cada um. Ezequiel no livro todo ele chama a nossa atenção para isso. É cada um, né? Não sou eu aqui que estou aqui em cima pregando, falando para vocês. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar. Não, esse livro ele chama cada um. Ele me chamou também para olhar para mim mesmo, falar, olha, eu preciso mudar, eu preciso. E ele chama cada um individualmente, cada um de vocês. Não dá para apontar um dedo para um aqui, ó, essa mensagem serve para você, irmão Sérgio. Não dá. Essa mensagem serve para cada um de nós. E nós devemos comer esse livrinho também. Deixar nas nossas entranhas, no nosso coração. Não deixar essa mensagem morrer. Não deixar ela escapar, que ela é muito importante. Ela é muito importante. Muito bem, vamos fazer a terceira leitura. Versículos 4 a 11 de Ezequiel 3. Vamos lá. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração.
Eis que fiz duro teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como o diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombre com os teus rostos, porque casa rebelde são. Casa rebelde são. Disse mais: filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, agora que Ezequiel se alimentou da mensagem, que ele viveu a mensagem, que ele entendeu, que ele sofreu essa mensagem, o lado doce, o lado amargo dela, agora Deus fala para ele: vai para onde? Vou para onde, Senhor? Babilônia, Assíria, Pérsia, vai para a casa de Israel. E essa trecho que nós lemos também é uma profecia de Cristo também, é uma profecia messiânica com certeza, né? Filho do homem, sempre uma referência a Cristo. Vai e entra na casa de Israel. E Cristo foi pregar onde? Para quem Cristo veio? Não foi para a casa de Israel? E nós vemos aqui que Ezequiel viveu, né, muito da vida de Cristo, que Cristo enfrentou muitas das dificuldades e dos problemas que Cristo enfrentou. Ezequiel também viveu. Falar para um povo duro e rebelde. Falar para o seu próprio povo. Seu próprio povo, seus irmãos. Não é? É diferente de eu pregar para o mundo. Vou pregar uma mensagem dessa para ir lá ali no bar da esquina, que eles estão tomando lá um negócio, e pregar essa mensagem. É duro. Eles não vão dar ouvido, mas eu não vou fazer tanto caso. Agora, se essa mensagem não for bem recebida entre meus irmãos, é mais duro ainda, né? Se eu estivesse pregando uma mensagem dessa aqui, que é uma mensagem dura, né? E os irmãos estivessem de cara feia aí, falando: puxa, quem é ele para falar isso? Não é? E foi isso que Cristo enfrentou. Ainda bem que pelo menos aqui entre nós não temos isso, né? Graças a Deus. Mas Cristo sofreu tudo isso, e Ezequiel também. E foi enviado aos seus irmãos, nem de fala estranha, nem de língua estranha. Mas Deus fala que Israel é de rosto obstinado, duro de coração. É assim. Infelizmente, o povo de Israel sofre até hoje por isso. A dureza do coração deles. Tá? Mas é o que eu disse. É a natureza humana deles. E o orgulho deles. Eles foram o povo escolhido de Deus. E eles acham que Deus tem que ser só deles. Né? E como nós falamos no começo da mensagem, Deus se manifestou lá numa terra estranha. Lá na terra da Babilônia. Lá entre onde eles cultuavam deuses pagãos. Deus se manifestou lá. Então Deus não está preso num lugar, num país. Deus não está preso dentro de um templo. Deus ele está em toda parte. Né? Nós nos reunimos aqui para cultuá-lo aqui. Aqui ele está entre nós. Mas ele não está preso aqui. Deus, ele está em todos os lugares. E ele está pronto a se manifestar a qualquer um que com sinceridade se achegue até ele. Certo? E disse mais: filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras. Primeiro para ele: eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás: assim diz o Senhor. Vai aos cativeiros. O pior lugar para pregar, né? O povo sofrendo já. E ele vai falar: vocês vão sofrer mais ainda. Duro, né? E fala assim, ó, versículo 8. Mas para o mensageiro de Deus, por mais fraco que ele seja, o Senhor o capacita, dá força para ele, ó. Versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra seus rostos. Fiz o duro teu rosto contra o rosto deles, que também é duro. E é forte a tua fronte como a fronte deles. A fronte deles é, versículo 9, de pederneira, de pedra.
né? Mas a tua vai ser de diamante, é a pedra mais dura que existe. Então, o mensageiro de Deus, quando ele, com sinceridade no seu coração, viveu aquela mensagem e quer entregá-la, por mais dura que seja, Deus vai fazer ele forte. Deus vai dar força para ele de levar essa mensagem. Então o homem não tem desculpa de eu não posso pregar, eu não posso falar, né? Eu digo assim, a todos, nossos vizinhos, nossos amigos, não é de púlpito não. Eu não posso pregar, eu não posso falar para o meu patrão, tenho medo, tenho vergonha, não posso falar para fulano, mas quando ele quer, Deus vai endurecer ele, vai dar coragem para ele, a força que ele precisa. Então nós não temos desculpa não. Nós devemos anunciar, falar de Cristo, falar da mensagem de Deus. E Ele vai nos dar força para isso, sempre, sempre. Desde o mais humilde até o mais estudado, não importa. Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, não vem de livros, dos homens. A não ser a Bíblia, claro que é o livro que nos dá sabedoria. E é isso. E vai, Ezequiel, vai pregar para Israel. Beleza. Quarta leitura, vamos ler 12 a 15. Mas antes eu quero dar uma lembradinha aqui, né? Cristo foi pregar a casa de Israel. E foi assim como diz em Ezequiel aqui, dura de coração, obstinada. E eu quero ler uma passagem lá em Mateus 11. Antes de prosseguir com o estudo, Mateus no capítulo 11... Vamos ler 39 e 40 só, tá? Ixi, será que eu errei o livro aqui? Não, 20 a 22. Não errei não. Cristo falando para as cidades impenitentes aqui, olha lá. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo... Então Cristo, ele começou a reclamar de algumas cidades da casa de Israel, onde ele fez muitos milagres fantásticos, tá? E mesmo assim eles não se arrependeram. Olha aqui que ele fala, 21 aqui, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E aqui ele diz outras cidades, e no versículo 24 ele fala, porque eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, né? Então nós vemos que realmente a nação de Israel era bem dura. E Deus vai ser no dia do juízo mais maleável com aquelas outras cidades, né, que não viram tantos milagres de Cristo, que nem viu a nação de Israel, né, como nós aqui. Nós lemos e cremos, sem ver, mas eles viram, cara a cara, e mesmo assim foram duros. O julgamento deles será mais duro. E assim, trazendo para o nosso cotidiano, aqueles que ouviram o Evangelho também não quiseram se arrepender, também vai ser mais duro para eles, que foram rebeldes. Não adianta. Ouviu o Evangelho, não aceitou, não quer se entregar a Cristo, não quer manifestar publicamente. Não estou falando só aqui dentro da igreja, que dentro da igreja é bom você manifestar a sua fé, mas no mundo, na sua vida, não quer se manifestar para Cristo, quer ficar enrustido, quer ficar escondido, né? Não quer assumir esse compromisso, né? Vai ser mais duro ainda para essas pessoas que tiveram oportunidade do que os que não tiveram, né? Dos que ouviram o Evangelho perfeitamente. Porque tem muita gente que está ouvindo esse Evangelho corrompido aí do mundo, esse Evangelho falho aí, esse Evangelho da prosperidade, essas heresias que tem aí. Mas tem muita gente que ouviu o Evangelho verdadeiro, que nós pregamos aqui, por mais humilde que sejamos, por mais falho que sejamos nós todos aqui, mas nós pregamos o Evangelho verdadeiro. Tantos ouviram e não quer dar a mínima bola, né? Vamos lá que eu quero acabar pelo menos no horário. Quarta leitura, voltando em Ezequiel 3, tá?
Vamos ler dos versículos 12 a 15 agora. E levantou-me o Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas de defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro até Labib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Então Ezequiel ele ficou amedrontado, né? De primeira instância aqui, ele ficou com medo de levar essa mensagem. Ele sabia que não ia ser fácil, não. Não ia ser fácil. Eu acho que nesse momento aqui ele desanimou. Acho que ele falou, puxa vida, vai ser difícil, hein? Não vai ser fácil chegar lá no cativeiro e trazer essa mensagem para o povo aqui. Vai ser muito complicado. E eu acho que ele desanimou muito, entristeceu, de saber que ele tinha comido o livro e sabia o que ele ia falar. Né? E nós vemos que ele ouve de novo o barulho das asas, daqueles anjos, das rodas. Parece que ele volta a se lembrar daquela manifestação de Deus. E é claramente um toque de Deus para ele. Você é homem, você é falho. Eu te chamo de filho do homem. Eu te chamo de ser humano, de mero mortal. E eu sei a dificuldade que você tem de ir lá, e o medo que você tem de ir lá. E parece que ele vê de novo, ele ouve os anjos, as rodas, ele vê de novo aquela glória de Deus, e Deus se manifestando, dizendo para ele, olha, por mais fraco que você seja, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, em mim habita todo o poder infinito, excelso, excelente, e eu estou com você. Eu estou com você, por mais difícil que seja a caminhada, confie em mim, né? E no versículo 14, então o Espírito me levantou. O Espírito recobrou as energias. Vai, Ezequiel, força, eu escolhi você para levar essa mensagem. Vai, meu filho, não desanima não. E fala que ele ficou 7 dias pasmado. Né? Se eu pudesse imaginar qual seria a cena, era ele sentado assim, quieto, calado, espantado. Olha, agora Deus me revelou como é que é o povo de Israel. Agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo como que esse povo é duro e rebelde. Eu acho que ele ficou assim, ó, pasmado, vendo. E ele ficou 7 dias calado no meio do povo, sem falar, sem anunciar a mensagem e vendo que realmente o povo era rebelde. Então, até aqui caíram todas as dúvidas de Ezequiel a respeito de Deus. Caiu tudo. Será que Deus é Deus Todo-Poderoso mesmo? Ou será que é o Deus dos caldeus? Não, é o meu Deus que é o poderoso mesmo. É Ele. Será mesmo que não é culpa dos antepassados, nossos pais que nós estamos aqui? Não, é culpa nossa mesmo. Né? Será que eu vou ter força para levar essa mensagem? Vou. E ele ficou 7 dias quieto. Né? Então, Deus, é o que eu falei, o pregador ele se alimenta, ele traz aquilo para ele, para o coração, enche o coração dele daquela palavra de Deus, para depois ele falar. E parece que nesses 7 dias ele refletiu, calado, olhando, observando e como diz, pensando naquilo que ele ia fazer, né? E Cristo também foi assim. Nós vemos ali no batismo de Cristo, quando ele foi se batizar, fala que o Espírito de Deus desceu na forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Naquele momento, ele recebeu autorização de Deus para começar o seu ministério. Recebeu autorização, poder para fazer o que ele tinha que fazer, para falar o que ele tinha que falar, para se manifestar. E o que ele foi fazer? Foi lá no templo falar? Não, 40 dias no deserto, não foi? Ele foi se alimentar, não Cristo, né? Cristo é excelente, mas no caso de Ezequiel, se alimentar daquela palavra, se preparar, refletir para entregar aquela mensagem. Paulo, não vamos lá.
Atos 8, 39 a 40. Paulo também. O que acontece com ele? Cai um clarão, escamas nos seus olhos, e ele fica também 7 dias num quarto. Depois vocês podem procurar em casa. Atos 8, 39 a 40. 7 dias também calado. Depois as escamas caem dos olhos dele, e aí o que ele vai fazer? Pregar o Evangelho. Então a gente precisa de um tempo para refletir. Foi esse tempo que Ezequiel tinha para pensar em tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele tinha que fazer. Agora ele estava preparado. E vamos lá. Versículos 16 a 21. Estourei o tempo, mas nós vamos continuar até acabar. 16 a 21. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue requererei da tua mão. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e piser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que não praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E é isso mesmo que Ezequiel é convidado para ser para a nação de Israel, um atalaia. O que é um atalaia? Vou dar um exemplo. A cidade de Jerusalém era cercada por muros altos para proteger a cidade, né? Em cima do muro ficavam os atalaias, porque lá o muro era muito alto e Jerusalém era muito alto também. Fica num lugar bem alto. Então de lá ele via a longa distância e ele ficava com uma trombeta, uma cornetinha lá na mão e olhando. Se ele visse soldados, se ele visse um exército vindo para a guerra, o que ele ia fazer? Ia tocar a trombeta. Tocou. Se o povo não corresse, não fugisse, eles iam morrer. Então o atalaia não tinha culpa. O atalaia, você não avisou? Avisei. Vocês que não quiseram correr. Não tenho culpa. Se ele não avisasse, se ele ficasse dormindo lá em cima, não vai vir ninguém não vai vir guerra aqui não, está tudo em paz, eu vou atirar um cochilo. E a guerra chegasse, ele não avisasse, a culpa era dele. E é isso que Deus chamou Ezequiel para ser, lá para a casa de Israel, o atalaia, tocar essa trombeta, avisar, olha, está vindo a guerra para cima de vocês, está vindo a dor para cima de vocês, vocês precisam se arrepender. Se ele não avisasse, né? Olha aqui, quando eu disser ao ímpio, versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha, Ezequiel, se você não falar, a culpa é sua, viu? Está bem claro aqui, né? Eu não estou acrescentando nada ao texto aqui, né? A culpa é sua, tá? Você tem que levar essa mensagem. E no versículo 19 ele fala o contrário. Se você avisar e ele não quiser se arrepender, vamos lá. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Aí é culpa dele, problema dele. Problema dele, tá? Mas tu livraste a tua alma, Ezequiel. Você está tranquilo, está de boa. Você avisou, ele não quis. Então nós vemos nessa paciência de Ezequiel, nessa calma de ficar 7 dias pasmado, né, com essa mensagem que ele tinha que levar. Se não arrepender, vai morrer, tá? Problema seu, estou avisando. Nós vemos que
não é de muito falar que a gente vai convencer as pessoas. Não é de falar com muita dureza. Não é de ficar tocando naquele assunto muitas e muitas vezes que a gente vai converter ninguém. A nossa obrigação é tocar a trombeta. Tá? Toquei. Diante de Deus, você está limpo. Senhor, toquei a trombeta. É problema dele agora. Então não adianta muitas palavras, não adianta muita força, não adianta muita violência, não adianta muita insistência. Nós vamos ver isso aqui ainda hoje, aqui no decorrer do texto. Mas deve-se falar claro, límpido. Não quis fazer o quê? Né? Se avisou o ímpio, ele não converteu da sua impiedade, ele vai morrer na sua maldade. E também quero tirar um pouquinho fora do assunto, do texto, do tema, e nós vemos aqui. Se você avisar o justo e ele se arrepender, tá? Ele ouvir a tua palavra, do que eu te mandei, ele vai viver. Se você falar para o ímpio e ele não quiser se arrepender, ele vai morrer. Tá bom? Tá bom. Então nós vemos aí que a doutrina calvinista, o João Calvino, ele falhou nessa parte. Talvez ele não tenha lido esse texto aqui. Nós vemos que o homem ele tem sim o livre-arbítrio. Ezequiel foi chamado para avisar, para tocar a trombeta. Quem não quis, não foi culpa de Ezequiel, né? Ele tocou. Então quer dizer que Deus deu uma chance para ele se arrepender. Tanto o justo quanto o ímpio. Os dois tinham essa oportunidade de ouvir aquela mensagem e mudar. Então, nós vemos que o homem tem sim o livre-arbítrio e tem sim a oportunidade de escolher aquilo que ele quer. E quando ele vai para o caminho errado, quando ele se desvia de Deus, quando ele não quer Deus na vida dele, como é que Deus escolheu ele para ser assim? Foi ele que quis ser assim. Foi ele mesmo. Ele ouviu a mensagem, mas não quis. Deus fez ele para ir para o inferno? E essa meia dúzia aqui vai para o céu. Esse resto aqui eu vou mandar para o inferno. Não. Deus criou todos para serem salvos. E a Bíblia diz o quê? Que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para nós. Não para o homem, o ser humano. Vai para lá quem quer. Né? Essa é a mensagem. Vai quem quer. Vamos lá. Puxa vida, hein? Versículos 22 a 27. Vamos lá. Terminando já. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E me disse: levanta-te e sai ao vale e falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, falou comigo e me disse: entra, encerra dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairá, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue a teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. O que eu falei não é pelo muito falar, não é pelo muito insistir que você vai convencer ninguém, não é? Não mesmo, olha aqui. Deus fala para ele: agora você vai. Ele vê a glória de Deus, ele tinha certeza que era Deus que estava falando isso para ele. Não era o diabo que estava mandando ele se calar, não, era Deus mesmo. Entra na tua casa. O que eu vou fazer com a tua língua? Eu vou colar ela no céu da tua boca. Tá? Você não vai falar mais. Fica quieto. Não fale mais nada. Fala aqui, ó. Versículo 26 no finalzinho. Não lhe servirás de varão que repreenda. Não vai repreender mais. Já falou, já anunciou. Agora fica quieto uns dias, tá? Deixa eles pensar. Não fica insistindo, não. Deixa eles pensar naquilo que eles querem. Se eles se arrependerem, viverão. Se não, morrerão. Essa é a mensagem. Serviu o povo de Israel? Serviu. Né? Pena que serviu do jeito errado, né? Eles não queriam mesmo. Serve para nós, para o mundo hoje? Serve. Arrependendo-se, todos eles têm uma chance de se salvar. Serve para os crentes que já estão salvos? Serve. Muito. Nós se arrependendo daquilo que a mensagem de Deus toca no nosso coração e mudando,
Nós vamos ter uma vida mais saborosa, mais doce, uma vida mais feliz, mais alegre. Não quer se arrepender? Já ouviu? Já leu? Já foi tocado no seu coração que está vivendo errado? Quer continuar? Sinto muito, né? É a mensagem de Ezequiel. Vocês mesmos vão sofrer. Obrigado a todos pela paciência. 45 minutos de novo.